Olá, tudo bem? Essa questão da poupança, dos saques que tem ocorrido nesses primeiros 4 meses do ano, está ganhando muita atenção na mídia. Em geral, com um enfoque que vai muito na direção de, olha, está saindo dinheiro da poupança e isso significa que as famílias estão muito endividadas, estão tendo que tirar o dinheiro dali para pagar suas dívidas, até mesmo talvez o seu consumo de curto prazo. Isso é um pedaço da história. Mas talvez muito mais importante do que isso seja a gente entender quais são as implicações da redução do dinheiro disponível na poupança para a economia como um todo. Aqui, especificamente, a gente tem que dar muito peso ao que acontece no financiamento do mercado imobiliário. Grande parte do financiamento imobiliário que ocorre no Brasil acaba retirando recursos da poupança. Capta esse recurso na poupança e aí empresta para as famílias, para as empresas, poderem comprar o imóvel ou até, em alguns casos, fazer uma benfeitoria no imóvel já existente. Quanto menos dinheiro a gente tem na poupança, menos disponibilidade de dinheiro para empréstimo imobiliário existe. E aí acontecem duas coisas. Se você tem demanda e não tem a oferta de dinheiro suficiente para a captação, os bancos, as instituições financeiras vão ter que captar a custo mais elevado, repassando esse custo mais elevado para as famílias e para as empresas. Então, nesse primeiro cenário, onde a demanda não muda muito, mas a oferta de dinheiro para a captação ficou menor, o que nós temos é um aumento do custo. Tem um outro cenário, que é um cenário onde você também tem uma diminuição da demanda. Essa diminuição da demanda vem, por exemplo, com uma taxa de juros mais elevada, como a gente tem observado recentemente, ou com um aumento do desemprego que suavemente a gente tem visto nas últimas divulgações dos dados de desemprego. Não muda o fato de que quando você tem menos demanda pelo financiamento imobiliário, então essa queda da capacidade de captação fica menos grave. E aí esse repasse que você faria do custo mais alto para a ponta final, para as famílias e para as empresas, acaba sendo um pouco menor. O que nós temos observado, na verdade, é uma mistura das duas coisas, mas mais a segunda do que a primeira. Nota que a taxa média de juros que é praticada no financiamento imobiliário ainda não chegou no patamar de 2 dígitos. Ela subiu em relação aos mínimos observados há alguns anos atrás, mas não chega nem perto ainda do que se observa na taxa Selic, que hoje está em 13,75% ao ano. É claro que, quanto mais tempo a Selic fica elevada, maior vai ser a pressão para que esses juros imobiliários aumentem. E esse segmento ele é bastante crédito intensivo, como a gente chama. Não é por acaso que tem tido tanta discussão a respeito de como o setor imobiliário, principalmente os bancos, vão captar recursos para serem emprestados às incorporadoras, às famílias e às empresas. E uma série de mudanças que têm sido sugeridas recentemente para aumentar o gás desse setor, a capacidade dele produzir, entregar apartamentos e empregar pessoas. Não há saída fácil. Aqui eu acho que é um ponto muito importante que todo mundo tem que ter na cabeça. A ideia de você ter taxas de juros mais elevadas é desacelerar a economia. E por quê? Porque a inflação ficou fora da meta por um período muito longo, de forma persistente, e está afetando as expectativas, a formação de expectativa dos agentes. Esse processo de disciplinação de preços não é feito sem dor. Então, não tem muita saída fácil para esse dilema, que na verdade não é um dilema, é exatamente como a política monetária tem que funcionar. Meu ponto é o seguinte: com juros mais elevados, os setores que são crédito intensivos sofrem. A taxa de poupança diminui, a captação na poupança diminui, você busca rentabilidade mais elevada, mais próxima da Selic, do que deixando o seu dinheiro na poupança. Isso diminui a capacidade de captação para crédito imobiliário e encarece o crédito imobiliário. Isso vai mudar rápido? Muito provavelmente não. Então, sempre pensando nisso, quando nós formos discutir o que fazer com a alocação de recursos, o que fazer com os investimentos que as famílias e as empresas fazem. A ideia de juros elevados é, de fato, desacelerar a economia. E aos trancos e barrancos, isso tem ocorrido. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no nosso canal e acompanha todo o conteúdo que a BRCG disponibiliza nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.